Bom, boa tarde a todos. Nós hoje passamos então ao último capítulo do livro sobre nós, onde nós vamos tentar então desenvolver a proposta de uma extensão do âmbito da moralidade aos animais não humanos, aos seres humanos pouco ou nada racionais e finalmente ao meio ambiente e a alguns objetos inanimados, entre eles as obras de arte, né? Bom, eu tentei, lá no início do livro, desenvolver um pouco a ideia de sistemas funcionais e mostrar o que eles seriam. E agora eu vou retomar esse tema porque ele vai ser justamente fundamental para mostrar qual é o diferencial proposto, né? E a ideia é que se nós encontramos uma forma minimalista de caracterizar um indivíduo, e considerar que essa forma minimalista de caracterizar o indivíduo, ela serve como referência para caracterizar os concernidos morais, nós conseguimos incorporar nessa perspectiva todos os demais indivíduos que tinham sido incorporados em perspectivas anteriores e podemos ir além disso. E esse ir além, nesse caso, nós já vimos que na aula passada nós incorporamos com essa perspectiva os animais não humanos e agora seria então estender isso a sistemas que não fossem caracterizados como possuindo vida ou não fossem necessariamente caracterizados como seres sencientes. E aí então seria a extensão que nós propomos ao meio ambiente, às obras de arte, a alguns objetos inanimados, né, como concernidos morais. Bom, a caracterização de um sistema funcional, como eu mencionei em capítulos anteriores, ela diz respeito a um processo de individuação. O que é um processo de individuação? É o modo como eu identifico alguma entidade. Eu posso identificar uma entidade por recurso às suas características físicas, mas eu posso também identificar uma entidade por recurso às suas características funcionais. E na maior parte das vezes, o nosso vocabulário do dia a dia é de tal forma que nós utilizamos uma identificação funcional. Quando nós, por exemplo, falamos de uma cadeira, e todos nós aqui entendemos o que seja uma cadeira, eu não preciso acrescentar para vocês qual é a constituição física da cadeira, né? Não importa se ela é de plástico, se ela é de ferro, se ela é de madeira. O que importa é que cadeira é compreendido por todos nós como um móvel, né, um mobiliário, né, no qual as pessoas se sentam, se apoiam e assim sucessivamente. Então, nós já temos o hábito no nosso próprio vocabulário de individuar entidades funcionalmente. Então, eu vou me fazer valer desse tipo de individuação que nós corriqueiramente utilizamos para tentar agora mostrar que indivíduos, ao serem caracterizados funcionalmente, nós poderíamos então considerar que o que é fundamental para cada indivíduo seria o reconhecimento de certos funcionamentos que garantem a sua integridade funcional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma madeira, o que garante a integridade funcional de uma cadeira? Muitas vezes uma conformação física de tal forma que ela sirva de apoio para alguém se sentar, né? E se nós partirmos daí adiante, começarmos a pensar na identidade funcional de outras entidades, nós vamos elencar outros aspectos. O que garante a integridade funcional, por exemplo, de um livro? O fato dele expor um conteúdo inteligível para um leitor, o fato dele poder ser lido, né? Ele ter uma conformação visual que permita que outras pessoas o acessem através da visão ou através do tato, se nós estivéssemos falando de um livro escrito para pessoas que não enxergam, e assim sucessivamente. E o que garante a integridade funcional de uma pessoa? O que garante a integridade funcional de uma pessoa muitas vezes são funcionamentos tais como poder respirar, poder se relacionar com outros indivíduos, poder fazer parte de uma sociedade política e assim sucessivamente. Então, esses funcionamentos que garantem a integridade funcional são aqueles que eu estou chamando de funcionamentos básicos, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que seria fundamental seria que a moralidade ou a justiça, ou os nossos padrões de justiça, garantissem os funcionamentos básicos de todos os indivíduos, de todos os sistemas funcionais, né? Bom,
É ao fazer essa forma de individuação que incorpora outras entidades não vivas, né? Vocês poderiam se perguntar, então, na verdade, nós temos agora uma moralidade que incorpora tudo, que diz respeito a tudo, né? E a minha ideia seria justamente tentar mostrar que não necessariamente, né? Mas que nós temos alguns objetos, alguns seres inanimados, né? Que fazem parte desse universo moral e outros que não fariam, né? E como nós vamos estabelecer essa distinção agora, né? Bom, alguns objetos inanimados, eles passam a ser objeto de consideração, passam a ser concernidos morais no momento em que eles são entendidos como sistemas acoplados a nós. E por causa disso eu vou defender nessa etapa, nesse capítulo, justamente a ideia de uma mente estendida. E não só uma mente estendida, mas um self estendido no sentido mais extenso da palavra, né? Qual seria essa ideia? A ideia é que se nós somos, cada um de nós se identifica como um sistema funcional, nós podemos imaginar que esse mesmo sistema funcional, ele é composto de microsistemas funcionais. E ele próprio faz parte de um macrosistema. Então, por exemplo, se nós estamos discutindo aqui quem eu sou, Maria Clara, vocês poderiam dizer que eu sou um composto de um sistema respiratório, um sistema digestivo, um sistema visual e uma série de outros sistemas que garantem o meu funcionamento. Paralelamente, esses sistemas eles vão me permitir exercitar uma série de funções que vão me caracterizar como outros sistemas e vão também me caracterizar como parte integrante de um macrosistema. Então, por exemplo, vocês poderiam dizer que eu sou parte da sociedade brasileira. E aí, no caso, o macrosistema seria a sociedade brasileira e eu seria uma cidadã que dentro dessa sociedade tem direito a voto e uma série de deveres e direitos, né? Então, se nós somos nos caracterizados dessa forma, o que nós poderíamos dizer é que a nossa forma de individuação, muitas vezes, ela leva em consideração alguns aspectos que não são determinados pela nossa conformação biológica, física, tal como nós nos vemos através dos limites do nosso próprio corpo, né? E o exemplo que eu costumo dar é o modo como muitas vezes nós recorremos a informações que estão contidas em livros, estão contidas num aparelho celular, estão contidas num computador, para responder a algum questionamento que é feito, né? E essas informações são informações que nós dizemos que possuímos, mas nós só possuímos se nós pudermos acessar algo que torna aquela informação parte do nosso conteúdo cognitivo. Muitas vezes, e é o exemplo que eu dou no livro, né? Muitas vezes outros indivíduos são sistemas acoplados a nós, ou seja, outros indivíduos são detentores de informações que nós utilizamos para nos conduzir, para realizar atividades intelectuais, cognitivas, né, no decorrer do nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, o número telefônico é algo muito exemplar para isso, porque há muitos anos atrás, quando não existia o celular e quando muitos de vocês não tinham ainda nascido, né, nós usávamos um telefone que ele girava e, por causa disso, nós temos até uma expressão, eu vou bater um fio para você, ninguém mais fala assim, mas era uma expressão que fazia referência ao telefone com fio, que a gente diz cair tal número, porque o telefone era de discar, depois passou a ser toca aí, né? E todas essas variações, de qualquer maneira, só mostram que o telefone é um sistema funcional que é multiplamente realizado, ou seja, ele é realizado em várias constituições físicas diferentes. Mas o relevante do exemplo é que no passado nós decorávamos números telefônicos, e hoje em dia nós não fazemos mais isso. Mas se vocês perguntam para mim, Clara, você tem por acaso o telefone do Alexandre? Eu vou responder para vocês, tenho. Então qual é? Aí eu vou dizer para vocês, espera um pouquinho porque eu vou
olhar no meu celular. Ou seja, eu digo que eu tenho, eu considero essa informação, o telefone do Alexandre, uma informação que eu possuo, da qual eu sou detentora e, no entanto, eu recorro a um sistema, né, para fornecer essa informação. Então, esses outros objetos são esses objetos que eu vou colocar como sistemas acoplados. Em determinados contextos, esses sistemas acoplados, eles realizam determinadas funções integradas ao nosso sistema, de tal forma que nós nos tornamos aptos para realizá-las, né? E eu tentei também, quer dizer, porque isso é uma ideia, a noção de mente estendida e da incorporação de outros sistemas na produção de cognição é algo que é desenvolvido em uma corrente específica da filosofia da mente. Eu adoto isso a partir do funcionalismo, mas tem os autores específicos que vão trabalhar com a noção de mente estendida. Mas o que eu tento fazer aqui também é algo que esses autores não fizeram e que eu acho também factível, que é uma extensão para além da capacidade cognitiva, né? Quer dizer, uma extensão da nossa mente no sentido não cognitivo, mas afetivo também, emocional. E por isso eu dou o exemplo da criança que gosta ou precisa para dormir de um paninho que ela coloca para cheirar, alguma coisa assim, né? Quer dizer, é como se esse paninho fosse um sistema acoplado que garante a ela a tranquilidade necessária, a segurança necessária para que ela possa dormir, né? Então, nós poderíamos dizer que, nesse caso, o bebê e o paninho, eles são um único sistema, interpretados naquele contexto específico, né? Então, dessa maneira que eu vou tentar mostrar que vários objetos inanimados, eles se tornam concernidos morais. Por quê? Porque a violação, a violência ou a destruição de um desses objetos automaticamente viola, destrói algo no nosso próprio sistema funcional, porque eles são entendidos como sistemas funcionais acoplados a nós, né? Então, nesse sentido, que quando uma pessoa, por exemplo, ela dá um chute numa bengala que está permitindo uma pessoa idosa caminhar, o chutar a bengala é uma violência não a um objeto isolado, bengala, mas é uma violência cometida com um ser integrado, que é o idoso com a sua bengala, né? E dessa maneira, então, eu tento incorporar certos objetos e permitir dessa maneira que todos os indivíduos, quer dizer, primeiro eu considero que todos nós temos sistemas acoplados, mas alguns indivíduos vivem mais diretamente com sistemas acoplados identificáveis de uma forma mais pública e muitas vezes são consideradas pessoas com deficiência por causa disso, né? Então, essa ideia de incorporar os sistemas acoplados ou incorporar determinados objetos como sistemas acoplados é uma ideia também de eliminar o estigma que determinados indivíduos possuem por possuir sistemas acoplados ao seu sistema funcional, né? Então, pessoas que utilizam pernas mecânicas, bengalas, óculos ou próteses as mais diversas, desde o pênis até próteses dentárias e assim sucessivamente, né? Bom, seguindo dessa linha interpretativa, vocês poderiam me perguntar, tá, mas como é que a gente faz agora a expansão para o que você colocou como sendo obras de arte e o próprio meio ambiente, né? A minha tentativa é justamente de mostrar que nós somos depositários de diversas informações que, para nós, são constitutivas da nossa própria identidade. E essas informações, elas muitas vezes não estão nos limites do nosso corpo, mas elas estão espalhadas no nosso ambiente, no nosso entorno, mas também no mundo no qual nós vivemos. Então, mesmo que nós não
tenhamos ido a alguns lugares e não estejamos próximas a alguns monumentos, nós poderíamos dizer que muitas vezes a referência a esses monumentos ou a esses objetos fazem parte da nossa própria integridade. Eu tento dar nesse capítulo exemplos bastante pessoais, mas que dizem respeito ao modo como nós nos identificamos muitas vezes com músicas de uma determinada época, filmes de uma determinada época e mesmo configurações urbanas de uma determinada época, né? Nós nos sentimos saudosistas e nós nos sentimos envelhecendo quando nós não encontramos mais no nosso entorno essas referências, né? Quando a gente vê que os jovens hoje falam de um outro tipo de música e que a gente não conhece mais os compositores, os cantores, a gente sente como se algo de nós estivesse se perdendo, né? Isso mostra quão importantes são esses referenciais para a nossa própria identidade, né? E é dessa maneira, então, que eu tento incorporar esses segmentos, né? Tentando mostrar que, de alguma forma, eles, inclusive, são uma maneira que nós temos de compartilhar a nossa mente com outros indivíduos, né? Então, quando nós nos encontramos com alguém que tem a mesma idade da gente, muitas vezes a gente começa a falar assim compulsivamente de fatos ou de histórias, de programas de televisão, de desenhos animados que nós víamos e que as novas gerações já não conhecem, né? Tudo isso mostra como naquele momento é como se nós tivéssemos um self compartilhado, uma mente compartilhada, né? Como se determinados dados identitários nossos fossem também compartilhados com os outros, né? Isso, por exemplo, fica mais claro ainda quando a gente está falando de um livro. Quando a gente escreve um livro, aquele livro ele adquire para nós uma importância muito maior do que um membro do nosso próprio corpo, né? Por quê? Porque um livro é um compartilhamento de ideias nossas, né? Por isso que, inclusive, na filosofia, e eu não sei se isso é na filosofia em geral, mas eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de escrever com outros autores. E por quê? Porque parece que aquilo que a gente está escrevendo é algo tão pessoal, né? Diz respeito tanto à nossa forma de ver o mundo, o que a gente gostaria de fato transmitir para outras pessoas, que escrever com uma outra pessoa muitas vezes ultraja um pouco essa situação, né? Inclusive, quando a gente escreve com a outra pessoa, a gente tem que muitas vezes adequar o vocabulário, porque as pessoas têm estilos diferentes e assim sucessivamente, né? Então, isso tudo para tentar mostrar que esses objetos, e agora já incorporando os objetos que têm um papel cultural mais acentuados, como os livros, as músicas, as esculturas, os monumentos históricos e etc., eles têm um papel fundamental para não apenas a nossa identidade, mas aquilo que a gente considera uma identidade compartilhada. Uma identidade compartilhada, por exemplo, dos seres humanos, da humanidade, né? Quer dizer, são monumentos históricos, são patrimônios da humanidade. É como se eles, de alguma forma, fossem detentores de uma identidade coletiva compartilhada, né? Passando, então, disso agora para o meio ambiente, eu trago a ideia de um certo movimento ambientalista que se chama ecologia profunda, né? A ecologia profunda, ela surge em contraposição ao que se chamam de ecologia rasa, e a ecologia profunda é uma concepção não instrumental do próprio meio ambiente, né? O conceito foi cunhado de tal forma que ele possui várias fontes de fundamentação, ou seja, defensores de uma concepção de ecologia profunda podem defender essa perspectiva com bases distintas. Então, muitos defensores conhecidos da ecologia profunda o fazem com base em uma perspectiva religiosa, né? Mas isso não é necessário. Não é necessário que se faça também com base numa perspectiva biocentrista. A perspectiva biocentrista é aquela que coloca a vida como sendo o valor ou a capacidade, né, que
sobre a qual nós depositamos o peso da moralidade, e a partir disso todos os elementos que possuem vida, eles passariam a ser reconhecidos como conscientes morais. A ecologia profunda, no meu entender, ela não precisa se sustentar nessas duas bases, mas ela pode se sustentar justamente no reconhecimento de que nós temos uma relação com o meio ambiente que não é meramente instrumental, né? E qual seria essa relação, né? Como nós poderíamos traduzir dentro da perspectiva dos funcionamentos essa relação, né? Bom, de acordo com a perspectiva dos funcionamentos, um sistema funcional, ele tem um valor intrínseco, levando em consideração a sua própria estrutura e unidade integrativa. Então, a ideia seria que nós seríamos capazes de reconhecer que o sistema solar ou que de determinados elementos, a gruta de Maquiné, por exemplo, que foi formada com o passar dos anos, né? A magnetita foi se depositando, aquilo ali tem uma estrutura funcional que para nós, de alguma maneira, é percebida como algo valoroso. Da mesma maneira que todos os elementos do meio ambiente, eles podem ser interpretados à luz de uma percepção de que ali há uma integridade funcional, muitas vezes extremamente complexa e muitas vezes capaz de sobreviver 1000 anos-luz além da nossa própria existência, né? Então é como se nós, diante da perspectiva, por exemplo, diante da visão do Monte Everest, mesmo que nós tivéssemos medo de subir o Monte Everest e tudo mais, nós percebêssemos que ali há algo valoroso, né? Então, dentro dessa perspectiva, o reconhecimento é um reconhecimento que se dá a partir de características intrínsecas daquele próprio sistema, né? E, portanto, elas seriam independentes da percepção de que aquele sistema possui ou não uma função ou um papel nas nossas vidas, né? E aí eu tento distinguir duas coisas distintas. Uma é uma relação que nós possuímos com esses sistemas funcionais, que é uma atitude relacional, né? Quer dizer, eles são, o peso que nós atribuímos a eles é um peso relacional, relativo, né, a nós, mas não é em função de uma relação instrumental. Quer dizer, o que me parece que cria uma certa dificuldade nessa consideração da questão ambiental é que muitas vezes a gente entende que com todas as relações, só porque algo tem um valor relacional, esse valor é também instrumental. E isso me parece coincidir com uma interpretação equivocada do que seja um valor relacional, né? Então, eu tento deixar claro que todos os valores, eles são relacionais. E por que eles são relacionais? Porque valor é um atributo do universo humano. Valor é o peso que nós, seres humanos, depositamos em cada coisa. Então, todos os valores, tudo a que eu atribuo valor, tem um valor porque um ser humano atribuiu aquele valor. Mas isso não significa que a atribuição desse valor se dê em função do papel instrumental que aquele sistema possui para a minha vida, né? Eu posso não ter, aquele sistema pode não ter nenhuma utilidade, ou seja, nenhum papel instrumental a desempenhar na minha vida, mas mesmo assim eu posso reconhecê-lo como valoroso. E o exemplo é o monte que eu já dei agora, né, acabei de dar, é o próprio Monte Everest, né, que eu posso ter medo de altura, medo de subir o Monte Everest, mas mesmo assim reconhecer que naquela estrutura há algo que em si é valorável, né? Então, dessa maneira, a gente elimina uma suposta subjetividade que estaria inerente a essa atribuição de valor ao meio ambiente, né? Não é um valor subjetivo, é um valor que é atribuído por nós, por mim e por vocês, em função do reconhecimento de características que não são nossas, mas que são próprias àquele próprio sistema, né? Isso garantiria, então, uma objetividade do valor atribuído, né? Que faria que, portanto, não fosse reduzido à nossa própria percepção daquele valor e, sobretudo, ao nosso interesse
por aqueles objetos, né? Dessa maneira, então, eu tento fechar a expansão ao próprio meio ambiente, né? E parto, então, para a finalização, que não é só desse capítulo, mas que é de todo o livro, né? Que seria a ideia de que é uma tentativa, na realidade, de lembrar que a moralidade ela é uma forma de nós nos relacionarmos com as coisas, uma forma de nós estarmos no mundo, e que ela não é a única. Né? E que diante de pessoas que rejeitam essa perspectiva, nós não temos nenhuma outra alternativa senão lamentar, né? Mas para aqueles que assumem para si o compromisso com essa moralidade ou com uma atitude moral, nós podemos indicar quais são os caminhos a serem percorridos para que essa pessoa mantenha uma coerência com essa escolha. E é dessa maneira, então, que eu tento mostrar que quando nós fazemos a escolha por participar de uma sociedade moral, a escolha de nos identificarmos como indivíduos morais, nós assumimos compromissos que vão além dos nossos interesses particulares e que vão além dos nossos interesses para com os indivíduos que estão próximos a nós e que se expandem hoje a nível global. E se expandem a nível global porque as decisões que são tomadas hoje por cada um de nós, elas possuem efeitos globais, elas repercutem nos mais diversos indivíduos. E é dessa maneira, então, que para assumir uma atitude moral coerente, nós precisaríamos, de alguma forma, de realizar um pacto coletivo, né? Quer dizer, um pacto coletivo no sentido de construir o nosso entorno de acordo com valores e princípios morais pactuados, né? Valores e princípios morais que nós, de alguma forma, endossamos e que supomos serem aqueles que contribuem para o florescimento da nossa sociedade como um todo. E é dessa maneira, então, que eu tento mostrar que esses valores, eles agora passam a incorporar também uma caracterização de bem viver que não pode ser plenamente realizada a menos que nós percebamos no nosso entorno, e isso inclui outros seres humanos, inclui animais não humanos e inclui também o próprio meio ambiente como algo que esteja florescendo, que esteja também vivenciando alguma forma de bem viver, né? Quer dizer, então, na verdade, a nossa autorrealização diante dessa proposta de um pacto social coletivo, né, rumo a uma construção moral da sociedade, ele diria respeito ao comprometimento de todos nós com o florescimento dessa sociedade que nós, de alguma forma, integramos e que nós consideramos que seja fundamental para que nós possamos nos sentir pessoas efetivamente realizadas, né? E com isso, então, eu fecho a proposta do livro e espero que, de alguma forma, todas as vezes que a gente encerra, né? Eu ontem estava preparando a aula, né? Preparando essa exposição, e dá certo sempre uma certa melancolia da gente encerrar um percurso. Espero que, de alguma forma, vocês se sintam absolutamente à vontade para concordar ou não discordar ou discordar das questões que foram colocadas e da interpretação fornecida por elas, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a possibilidade de ter compartilhado durante todo esse percurso parte do meu selfie com vocês. Muito obrigada.